o Senhor falou, eu me arrependo de ter feito o homem. Eu vou destruir o mundo com um dilúvio. E Deus mandou um dilúvio de água na terra, irmão, que submergiu a terra. A terra ficou submersa debaixo da água. O monte de Arará, que é o monte mais alto, ele foi coberto pelas águas e a arca pousou em cima do monte de Arará. Isso, irmão, naqueles tempos, irmão, imagina hoje em dia. Aquele pecado de hoje em dia, irmão, naquele tempo, hoje em dia é fichinha. Porque hoje em dia o pecado alastrou muito mais. Naquele tempo o pecado era localizado. Hoje em dia o pecado está generalizado. E, irmãos, e até no meio da igreja, né, nós encontramos alguém que está metido em corrupção, alguém que está metido em falcatrua, alguém que é mentiroso, alguém que é falso, alguém, irmãos, que prostitui, é filho que prostitui na casa do pai, é filho que prostitui na casa da mãe, é filhos e filhos que usa droga em casa, é mulher que trai o marido, é o marido que trai a mulher, é o homem que casa com a mulher por causa dos bens material dela, é a mulher que casa com o por causa dos bens material dele. E uns, irmão, é pior do que isso ainda. Outros assaltam aqueles que vão andando e por causa de uma coisa tão pequena, de um celular, de um relógio, de poucas moedas, poucos dinheiro, tiram a vida do seu próximo. Eles vão achar que o Senhor Jesus, cada vez que acontece dessa coisa, o Senhor Jesus chora e lamenta, como ele chorou sobre Jerusalém, diz, ó Jerusalém, que mata os profetas e os santos que eu envio sobre ti. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos, então não quisesse. Mas virá o dia, Jerusalém, e você será cercada, entrincheirada, e derrubarão seus muros, e não ficarão pedra sobre pedra que não será derrubada. Irmãos, isso aconteceu nos anos 70 da data cristã. Um general de Roma chamado Tito entrou em Jerusalém, derrubou o templo e pôs fogo no templo e na cidade e tomou Jerusalém. Porque quando Jesus estava na terra, Israel já era governado por Roma. Aquele povo, irmão, corrupto, aquele povo pecaminoso. César e a turma dele, irmão, só vinham em orgias, em bebida, em dança, em farra, em pecado. Entendeu? Então Roma, irmão, não é uma... Roma é o contrário de Jerusalém. Jerusalém é o símbolo da santidade. Então a igreja vem chamar, então, ser uma igreja santa, igreja de Jerusalém. Agora você põe a igreja comunal de Roma, quer dizer que ela é dedicada ao pecado. Então, irmãos, vamos pôr aspas isso aí. Mas vejamos, irmão, em toda a face da terra, em Israel, é na Rússia, é nos Estados Unidos, na Europa, então nem se fala. O pecado lá, irmão, já não é mais pecado. Os países europeus aí, fornicação, adultério, é coisa comum, é coisa normal. Não precisa ser prostituta para ficar prostituindo, não. Tá? Lá é normal isso aí. Isso aí, irmão, tornou normal na face da terra. Tá? Aqui no meu bairro, aqui na minha rua, e com certeza na tua rua também, no teu bairro, você sabe de alguém que vive prostituindo, de alguém que vive amigado, de alguém que vive adulterando, famílias que têm, diz que é família, mas lá no meio tem a filha que é mãe solteira, tem o pai que é pai solteiro, tem a filha que é lésbica, tem o filho que é gay,
Entendeu, irmão? E tudo isso é pecado. Tem um que você sabe, aquele vizinho lá é homicida, ele matou alguém. Ah, ele matou a mulher. Aquele lá matou no assalto, aquele lá matou. Irmão, o pecado está generalizado. E nós vamos conformar com o pecado? Vamos ficar de boca calada? Vamos consentir com o pecado? Não, irmão, nós temos que falar sim. Nós temos que pregar sim. Nós temos que anunciar que só em Jesus Cristo há salvação. Só em Jesus Cristo há perdão para os pecados. Só em Jesus Cristo há compaixão, há amor, há caridade, irmão. É por isso, irmão, que você vê tantas essas tragédias, você vê todas essas coisas, a natureza revoltada contra o homem, e chuva cai demais num lugar, em outro lugar é seca demais, em outros lugares, irmão, é terremoto, em outros lugares é o mar invadindo. Tudo isso, irmão, é aquilo que está escrito em 21 de São Mateus. É o anúncio, é o prenúncio da volta do Filho do Homem. Porque o Senhor Jesus fala, terá guerra, fome, peste, em vários lugares. Irmão, veio, o mundo está cheio de peste. Quando os homens arrumam vacina para um, surge outra pior. Né? E assim, irmão, não se espera de coisa melhor se o homem, se a mulher, se nós não melhorar os nossos atos e as nossas ações diante de Deus. Porque até na igreja existe corrupção. Tem homens que pregam para ganhar dinheiro. Ele já ganha o seu bom salário, mas tem coragem do coitadinho lá que ganha o salário mínimo e vai lá e cobra lá 10% do salário dele. Irmão, isso é corrupção, isso é fraude, isso é o evangelho fraudulento, como o apóstolo Paulo falou para os Gálatas. Vós corresse bem, quem vos impediu de correr normal? Vós começasse pelo o Espírito e agora estão acabando pela carne, irmão, sabe por que falou isso aí? Por causa, irmão, que os homens, como não dava para ganhar dinheiro com a graça, eles começaram a andar segundo a lei, porque na lei dava direito de cobrar o dízimo, dava direito de oferta alçada, dava direito de tantas coisas por causa do sumo sacerdote. Mas, irmão, o dízimo, os negócios na igreja que era para trazer lá, era para tratar do sacerdote, que o sacerdote era levita, mas Jesus Cristo é da tribo de Judá. Jesus Cristo não mandou ninguém cobrar dízimo. Jesus Cristo não mandou ninguém cobrar nada de ninguém. Ele falou assim, quando ele virou que 70 discípulos, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Não levai 2 túnicas, nem 2 capas, nem só um bordão. Ele falou, não leva nem 2 túnicas, nem 2 mudas de roupa. Só uma muda de roupa, uma capa e um bordão, só isso. Que falou que digno é o obreiro do seu alimento. Ele falou que não é o alimento mais que o corpo, nem o corpo mais que o alimento. Porque assim como Deus prepara, irmão, os alimentos para as aves do céu que não junta em celeiro e nem planta nem colhe, aquele que serve de Deus, irmão, ele tem que sair para trabalhar para o Senhor, confiando, irmão, que aquele que está trabalhando vai prover o almoço para ele. Elias levava pão lá na beira, onde ele ia pregar. O Senhor não preparava que um corvo e levava pão para ele, levava água? E será que o Senhor não tem condição de preparar para nós também? Precisa de nós cobrar para pregar para o irmão, para a irmã? Irmão, a coleta eu concordo. A coleta, como está escrito em a Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, né? Mas você taxar. Não, se você ganha 2.000, você tem que pagar 200. Se você ganha 1.000, você pode pagar 100. Irmão, isso é taxar, isso é vender o evangelho.